Essa é uma das perguntas que eu me fiz e que me traz aqui hoje, por exemplo, quando eu decidi estudar a China. Eu tinha 18 anos de idade, à época, e o meu objeto de estudo era o socialismo, é o socialismo, né? E a pergunta que eu fazia a mim mesmo naquela época, se o socialismo era algo factível do ponto de vista científico, ou seja, será que uma experiência que supere o capitalismo é possível, é factível do ponto de vista da ciência? Porque uma coisa é o mundo da Pantera Cor-de-Rosa, o reino da justiça, da igualdade. Outro ponto é saber se esse tipo de sociedade superior à capitalista é possível, se a ciência assina embaixo de uma experiência dessa possibilidade. Então é uma pergunta que eu me faço até hoje. A resposta é muito positiva e é evidente que eu fui estudar a China porque era na década de 90, né, e continua sendo a grande experiência socialista da nossa época. Então, a primeira resposta a essa pergunta, que a resposta poderia ser de 1 hora, 2 horas, 3 horas, né, é dizer que os herdeiros de Mao Tse-tung são muito mais competentes do que os herdeiros de Stalin, por exemplo, né? Quem veio depois de Mao Tse-tung foi Deng Xiaoping, né? E depois de Stalin foi Khrushchev. Aí você já tira a diferença de cara, né? E quem encaminha as reformas econômicas, e encaminha inclusive a aproximação com os Estados Unidos, é o próprio Mao Tse-tung, né? Que essa aproximação com os Estados Unidos foi o que abriu possibilidades para que a China fizesse as suas reformas econômicas, e quem as tocou adiante foi o Deng Xiaoping, né? Então, daí você tira uma diferença muito grande. E além do mais, os chineses perceberam muito antes que os soviéticos, né, os limites do seu próprio modelo. Não é da palavra modelo porque dá uma ideia de estática, né, sendo que a realidade é dinâmica, né? Vamos chamar um modelo entre aspas, né? Então o Deng Xiaoping percebe que se continuasse na situação que estava, ou seja, um país com uma dinâmica de acumulação que já não estava mais entregando os resultados que a sociedade demandava. Um país que tinha Coreia do Sul ao lado, Japão, a ilha de Formosa, Taiwan e Hong Kong, que são capitalismos muito mais dinâmicos do que aquela experiência socialista chinesa, né? E uma diferença muito grande ainda entre a China e seus vizinhos capitalistas e o próprio centro do sistema capitalista. Então os chineses falaram, qual o caminho a seguir, né? Então a partir daí os chineses eles fazem uma escolha, que eu sempre falo sobre isso, né? Que o Mao Tse-tung ele se apoia nos camponeses pobres para fazer a sua revolução. E o Deng Xiaoping ele percebe a capacidade milenar do povo chinês em fazer comércio e ser um self-made man, um camponês tipicamente self-made man, para o quê? Para dar o seu salto rumo à riqueza, vamos dizer assim, a riqueza da nação chinesa, né? Então o primeiro elemento que eles trazem à tona é o que eu chamo de reinventar o socialismo através de instituições de mercado, né? Acho que esse é um ponto fundamental. Eles percebem que existem amplas possibilidades a partir do incentivo ao camponês a acumular, a ficar rico, inclusive, e a partir disso, a partir de uma grande cooperação com o mundo exterior também, né, que abriu-se essa possibilidade que não tinha a União Soviética, né? A China se aproveitar de uma abertura ao exterior programada, não a abertura comercial, como foi feito no Brasil em 1990, para trazer de fora tecnologia, trazer de fora métodos de gerenciamento, etc, etc. Então eles puderam colocar em prática um programa, que é o programa da NEP do Lenin, né, no começo da década de 20, e o programa da Nova Democracia, porque o que chegou ao poder em 49 na China é o programa que começa a colocar em prática em 78, né? Então o que o Mao Tse-tung coloca em prática, chamado modelo soviético, com características chinesas, né, é uma resposta ao cheque aniquilamento. Eu estava conversando isso com o Coronel Ibis aqui ao lado, né? A União Soviética é um modelo de socialismo sob estado de exceção, né? Sim. Tudo de cima a baixo militarizado e sob amplo cerco, né? E a China é a mesma coisa, né? Desde 49, né? Então, os chineses souberam perceber os seus limites, empreender reformas capitaneadas por líderes muito mais competentes do que os líderes soviéticos. Os líderes soviéticos sabiam dos planos da União Soviética, né? Mas eram incapazes de tocar adiante as devidas mudanças na dinâmica. Os chineses conseguiram, né?